Então o que acontece? Essa é uma das matrizes de controle mais difíceis de se superar, porque para se resolver a questão dos relacionamentos, é preciso se olhar para dentro, não para fora. Geralmente nós procuramos nos completar no outro por estarmos vazios da nossa essência. Só que aí é que está o problema. Enquanto você não atinge esse grau chamado grau de iluminação, que é se satisfazer a si mesmo, estar completo de si mesmo, você desesperadamente vai procurar suprir essa carência no outro. Então, quando você faz isso, automaticamente você se apaixona por alguém, você nada mais, nada menos está vampirizando a energia dessa pessoa para que você possa sobreviver, para que você possa sentir prazer pela vida. Você precisa da energia da outra pessoa para ser feliz. É por isso que a maioria dos relacionamentos se resumem a alguém estar sugando alguém e alguém estar sendo sugado por alguém. Há sentimento de posse. Mas como a mídia nos ensinou que se apaixonar é amar, então as pessoas vivem tentando remendar suas carências umas nas outras, terminando um relacionamento, emendando outro, termina um, emenda outro, porque existe essa má compreensão do autoconhecimento de si mesmo. Quando você está completo de si mesmo, o relacionamento ele deixa de ser uma necessidade para ser um compartilhamento de consciência. Então, você compartilha a tua consciência, o teu prazer em estar vivo através da energia sexual com alguém, mas não por carência, por você estar transbordando de si mesmo. Então você não tem a necessidade, quando você chega nesse estágio, de ter essa pessoa para você, de segurá-la para si. Você experiencia aquela experiência, aquele momento, ocasionalmente, que seja, quando a ocasião vem, mas no dia seguinte você não tem o desejo de segurar aquela pessoa para si, porque você está completo. Se voltar a acontecer novamente, você curte, aproveita, a pessoa também, porque existe uma troca de energia, não existe uma dependência emocional. Essa é a diferença. E essa própria carência emocional de ter alguém, quase que como apontando para alguém essa obrigação que uma pessoa tem de nos fazer feliz, obriga-nos a reencarnar por milênios, muitas vezes de milênios a milênios, reencarnando, sempre perseguindo esse ideal do amor, que é tão mal compreendido, porque o verdadeiro amor ele é incondicional, ele não é condicional. Então, se eu quero segurar alguém e ter alguém só para mim, eu estou cortando, privando essa pessoa de ser livre. Então, isso não é amor, isso é sentimento de posse. Só que as pessoas confundem uma coisa com a outra. Nos mundos mais evoluídos, existe o conceito do relacionamento, onde ainda existe a troca da energia sexual. Existe o conceito de compartilhamento de consciência. Sendo assim, não existe matrimônio. Porque há a compreensão nesses mundos que matrimônio significa cortar a liberdade do outro, privar o outro de ser livre. Então, existe relacionamentos sem o conceito do casamento. Não existe o sentimento de posse. E por essa razão existe muito mais verdade. Então, essas palavras são um pouco fortes, eu entendo, para muitos compreenderem, porque a Terra é um planeta que se encontra em quarentena de exílio, e o modelo instituído aqui de família é diferente do modelo de planetas mais evoluídos. O modelo instituído no planeta Terra é o modelo de propriedade privada, de sentimento de posse. Meu marido, meu filho, minha namorada, meu namorado, minha casa, meu carro. Ou seja, são sentimentos de posse, não de amor. Só que dentro do modelo que é o planeta Terra, que é um modelo de prisão, isso foi talvez o único meio possível de juntar essa galera que andava se degladiando no passado para tentar, de repente, através dessa convivência, quebrar os laços de ódio. Só que aí é que está o problema, porque a estrutura da família ela é baseada nesse sentimento de propriedade privada de posse. Então existe também um grande outro aspecto nessa questão dos relacionamentos que pouca gente desconhece a respeito
no nosso passado, a Terra, quando ela estava para ser povoada, quando os Anunnakis pisaram aqui, há muitos anos atrás, muitos milênios atrás, foram se realizados rituais de procriação, porque no nosso modelo Homem Sapiens, sexo homem-mulher, nós carregamos a configuração da procriação. Então, o desejo sexual, o instinto, o impulso sexual é natural para que haja a procriação da espécie. Só que naquela época a Terra precisava de gente, de povoamento. Mas hoje a situação é muito diferente, muito diferente. A superpopulação tem sido a causa, inclusive uma das causas da pobreza. Observe o exemplo da Índia. Quando o Osho começou a falar sobre esse tema do controle da natalidade, a Índia tinha cerca de 400 milhões de pessoas e não era um país que estava com tanta pobreza e de índice de pobreza como está hoje, com seus mais de 1 bilhão de moradores. Então, a situação que nós temos é outra. Hoje tem gente, mas é preciso se pensar muito antes de colocar uma criança no mundo e ter essa preocupação, esse cuidado também. Hoje a situação é outra, só que como foram feitos votos de acasalamento nessa época, as mesmas almas estão reencarnando em países diferentes, em religiões diferentes, indo e voltando, quando elas se reencontram, o impulso sexual e a memória celular desses pactos é ativado. Então as pessoas sentem essa atração simplesmente para se colocar uma criança no mundo. E na sequência o que acontece? Como aquilo era um holograma daquela época, não do momento, não mais real de agora, após virem as crianças, aquela paixão vai embora, aquela atração toda vai embora, o amor se acaba e temos aí mais uma criança no mundo crescendo sem os pais estarem juntos, agravando ainda mais os traumas dessa criança. Em cidades, em planetas mais evoluídos, nós temos o exemplo aqui de um modelo, deixa eu tentar explicar para vocês. Área 6 e Área 7, se eu não estou enganado, são planetas que maiores do que a Terra, inclusive em população também, e as crianças nesses planetas não são propriedades da família, inclusive, são propriedades do Estado. Não existe matrimônio. Então, a criança, ao aprender simultaneamente não só com o pai, com a mãe, mas com vários professores, ela cresce com um aprendizado muito maior na sua vida. E ela não cresce dentro daqueles traumas relacionados aos conflitos de pai e mãe que acontecem aqui no nosso planeta, que é natural, porque a Terra é um planeta de exílio. Então, não existe o sentimento, inclusive, sequer de posse pelos filhos. Então veja como que é o nível desse lugar. Os papéis estão invertidos. Amor nesse planeta se transformou simplesmente em sentimento de posse. Mas a nível cósmico, o que acontece é egoísmo puro da nossa parte. Querermos ter o poder, controlar os outros sobre alguém. E isso simboliza um dos maiores entraves no nosso caminho de ascensão. Então, quando você chega nesse nível de consciência, você não tem mais necessidade de ter alguém para você. Você passa a ter suas experiências amorosas como um compartilhamento de consciência, não mais de complemento de carência afetiva. Essa é a grande mudança que acontece quando você entra nesse estágio novo de consciência. Se todas as pessoas tivessem essa consciência, pense, imagine quantos crimes passionais poderiam ser evitados, pois as pessoas acham e confundem que simplesmente sentimento de posse, de poder sobre o outro é amor. Então, quanto sofrimento poderia ter sido evitado? Mas esse nível de consciência, repito para vocês, aqui no planeta ainda não é possível por a Terra ser um planeta de exílio que está em quarentena. Então, o nível de consciência das pessoas se baseiam nesse sentimento de ter poder sobre o outro, de controlar o outro, de buscar suprir o vazio que está em si no outro. Então, o caminho da ascensão representa nós superarmos esse obstáculo de carência afetiva, de tirar essa cobrança do outro, de achar que o outro deve nos fazer feliz, que o outro é a nossa metade. Vocês já são completos.
É só uma questão de reconexão. Quando essa reconexão acontecer, aí você vai ver que você não precisa de ninguém na sua vida, somente de você. E as pessoas que passarão na sua vida passarão apenas para que haja um compartilhamento dessa consciência e não mais um modelo de relacionamento afetivo, de posse, de controle, de paixão. É mais ou menos isso, gente, explicando um pouquinho para vocês, expressando aqui o meu ponto de vista para vocês sobre o que acontece aqui na maioria dos relacionamentos terrestres. Então, são informações muito fortes que a humanidade, em sua maioria, não estão preparadas para receber, pois eles aprenderam pelas novelas, pelos filmes, pela mídia e pelas religiões que relacionamento é posse. Então, veja só, não trairás, não adulterarás. Ou seja, você não pode me trair porque você é minha. É um preceito religioso que, sem as pessoas perceberem, representa o mais explícito sentimento de posse. Esses sentimentos de posse são sustentados pela mídia, pela publicidade, pelos filmes, pelas novelas, inclusive pelas religiões, né? Lembra-se daquela frase, até que a morte os separe, amor para sempre, amor eterno. Então é uma coisa muito complexa e muito sutil, porque quando você atinge um nível de consciência rumo à ascensão ou está nessa caminhada, você vai percebendo a força que existe nesses hologramas e o que é falso e o que é verdadeiro. Então, gente, desejo que vocês sejam completos, completamente felizes por vocês próprios, do fundo do meu coração, e aí sim, você está pronto para ter as suas experiências encarnacionais afetivas sem se prender a ninguém e, o mais importante, sem prender ninguém a você. Grande abraço para todos, fique na paz do vosso Cristo interno.